Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos ao Caminhando pelas Escrituras. Hoje, terça-feira. Terça-feira é dia de Antigo Testamento, terça-feira é dia de Gênesis e nós paramos aqui em Gênesis capítulo 10, que fala a respeito da genealogia de Noé. Quero então fazer a leitura juntamente com vocês. Dê uma pausa agora no seu vídeo e abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 10 para que você faça juntamente comigo a leitura desse capítulo. Diz assim então Gênesis capítulo 10. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá, Sabitecá, e os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reabote-ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim e a Naphtuim, a Patrocim, a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Avardeus, aos Zemareus e aos Amateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerá, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. E os filhos de Arã, Uz, Ul, Geter e mais. Arfaxade gerou a Salá, Salá gerou a Éber. A Éber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joquitã. Joquitã gerou a Almodá, e Selefe a Azar-Mavé, a Gerá, a Adorão, a Azul, a Dicla, a Obal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. E habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra, depois do dilúvio. Meu irmão e minha irmã, o que nós vimos no capítulo 9 de Gênesis foi Deus fazendo uma aliança com Noé, determinando que Noé e a sua família, sobreviventes do dilúvio, viessem a se multiplicar na terra, numa espécie de recriação, como foi em Gênesis. Vamos ver Noé amaldiçoando a Cã e toda a sua geração. E logo depois disso, Moisés vai fazer o registro da genealogia de Noé. E isso é importante, meus irmãos. Não tem uma só genealogia bíblica que não seja importante, que não nos dê respostas para eventos futuros. Por exemplo, nós vamos ver aqui nas gerações de Jafé, nós vamos ver aqui gerações que foram tranquilas. Não há
nenhum relato assim específico a respeito dos descendentes de Jafé. Mas logo depois vem os descendentes de Cã. E aqui então as escrituras já nos dão muitas respostas para eventos futuros que nós veremos futuramente nas leituras das escrituras. Então Cã teve uma geração que foi chamada, né, de cananeus, e essa geração ela veio a formar toda uma outra geração num lugar chamado Canaã, por causa de Cã, por causa do seu nome, que vieram a ser futuros inimigos de Israel. Vieram a ser inimigos da nação de Deus, inimigos do povo de Deus. Nós vamos ver, através da descendência da família de Cã, o início, o surgimento de várias gerações de homens, como, por exemplo, os jebuseus, os amorreus, que você vai ouvir muito falar, girgazeus, heveus, os amateus, e, evidentemente, que faziam parte de toda uma família chamada família dos cananeus. Vamos ver, inclusive, meus irmãos, que da família de Cã, lá, os filhos de Casluim, no versículo 14, saíram os terríveis filisteus, que desde os tempos de Josué, quando foram ali escravizados por algumas tribos, mas desde os tempos de Juízes, logo após o tempo de Josué, nós vamos ver ali os filisteus perturbando Israel. E eles serão bem mais intensos ali já no primeiro livro de Samuel, quando eles então roubam a Arca da Aliança dos filhos de Eli. Estou aqui, meu irmão e minha irmã, te dando insights do que vai acontecer no futuro nas nossas leituras bíblicas, mas isso é importante nós sabermos, porque como Noé ele amaldiçoou a Cã e toda a sua geração, e disse inclusive que Cã seria serva, a geração de Cã seria serva da geração de Jafé e da geração de Sem. Então nós vamos ver aqui, meus irmãos, no futuro, toda a palavra de Noé se cumpre na geração de Cã. A palavra de Noé se cumpre nessa escravização da família de Cã em relação a Jafé e em relação a Sem. Até que no futuro, toda a geração de Cã é então exterminada por guerras contra Israel. E um dos últimos a serem exterminados foram ali os filisteus, pelas mãos do rei Davi. Então, meu irmão e minha irmã, as genealogias são importantes porque elas também nos posicionam o futuro. Elas também nos prestam informações de por que os cananeus eram inimigos de Israel. Por que os filisteus odiavam tanto a Israel? Inclusive, o grande filisteu registrado na Bíblia foi Golias. Golias era descendente de Cã e foi ali morto, né, numa batalha contra o menino, contra o jovem Davi. Então nós vamos ver no futuro que essa maldição de Noé sobre a vida e geração de Cã, ela vai refletir numa inimizade de toda a geração de Cã contra os filhos de Noé, contra toda a geração de Jafé, contra toda a geração de Sem. Eu vou aqui ver, Nimrod é aqui um dos nomes fortes da Bíblia, né? Nimrod, que foi um caçador diante do Senhor, foi da descendência de Cã. Nimrod fundou uma cidade chamada Babel, e nós vamos ver no próximo capítulo o que aconteceu nessa cidade, a tragédia que aconteceu aí nessa cidade, oriundo também dessa maldição de Noé sobre os descendentes de Cã. Nimrod foi o responsável por fundar ali o reinado da Assíria, né? Edificando lá uma cidade chamada Nínive, uma cidade famosíssima e muito falada nas profecias de Jonas, lá
no livro do profeta menor chamado Jonas, quando Deus o envia a pregar a palavra dele, a pregar arrependimento lá na cidade de Nínive, que era a capital do reino assírio, era a capital dos assírios, que foram um dos grandes adversários de Israel, aliás, os responsáveis pela primeira grande conquista de Israel, pela primeira derrota, imensa derrota, e essa derrota praticamente dizimou, destruiu por completo o que nós chamaremos no futuro de Reino do Norte, na divisão de Israel entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Os assírios conquistaram as terras pertencentes ao Reino do Norte. Então, meus irmãos, eu estou aqui já te dando spoilers, né, do futuro, do que vai acontecer centenas e centenas de anos à frente, e que vai aqui nos remeter a voltarmos a esta palavra genealogia de Noé, para entendermos por que então que futuras nações se levantaram contra Israel, porque essas futuras nações não eram nada mais, nada menos do que os descendentes do amaldiçoado Cã. Bem, meu irmão e minha irmã, é isso. Evidentemente, a geração de Jafé e Sem foram extremamente abençoadas, e nós vamos continuar caminhando pelas Escrituras na próxima terça, já no capítulo 11 de Gênesis, chegando ali perto de uma revelação do Senhor a um futuro descendente de Noé, a respeito de uma futura nação, a respeito de um futuro povo que seria reunido e seria o seu representante na terra. Que você tenha uma boa semana. Não esqueça, meu irmão e minha irmã, transmita esse vídeo, principalmente para aqueles que não têm muito contato com as Escrituras, não entendem muito bem as Escrituras, porque esse é o meu objetivo aqui. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.